No nosso Política em Pauta desta semana, eu quero recordar parte dos motivos que levaram o Brasil a viver o golpe de Estado, o golpe institucional, o golpe parlamentar com braço no judiciário, com braço midiático, que nós estamos vivendo hoje no país. Este golpe, dentre outras coisas, foi dado para desnacionalizar a economia brasileira, para desestruturar um projeto de nação que vinha sendo implementado e conduzido durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Esta crise da explosão de preços dos combustíveis, que levou a uma paralisação do setor de transportes, dos caminhoneiros no país, paralisação, aliás, extremamente justa, porque ela foi desencadeada por uma situação real em que o setor de transportes estava e está totalmente asfixiado no país. Os caminhoneiros deram este grito de alerta numa espécie de desespero final. Vinham trabalhando há muito tempo com prejuízo ou mal e mal empatando as suas contas. E o que causou esta crise de desabastecimento e a explosão de preços do diesel, do gás e da gasolina? O que causou foi exatamente a política de preço da Petrobras. Aquela visão de dirigir a Petrobras como se ela fosse uma empresa privada, como se a Petrobras fosse a Shell. Aquele fundamentalismo de mercado, uma espécie de fanatismo ultraliberal que dizia o seguinte: os preços dos combustíveis, petróleo, tem que ser tudo mercado livre. Vamos liberar a Petrobras para que ela dolarize os preços dos combustíveis no Brasil e deixe o mercado ajustar as coisas. E em nenhum país do mundo o preço de petróleo ou de combustível é preço livre. Sempre são preços regulados e preços que sofrem uma imensa influência de questões e disputas geopolíticas que ocorrem a nível internacional. Então, um país que tem uma Petrobras, como nós temos, que é de todos nós brasileiros, deve utilizar a Petrobras com uma visão estratégica de desenvolvimento nacional. Deve utilizar a Petrobras, sim, para regular os preços dos combustíveis, para garantir preços justos e adequados para que atendam o interesse dos brasileiros e não dos investidores que compraram ações da Petrobras lá na Bolsa de Nova York. Aliás, estas ações nem deveriam ser vendidas. Vamos lembrar que foram vendidas no período em que Pedro Parente, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, estava dirigindo o Conselho de Administração da Petrobras. E ali que se deu o erro histórico de ter vendido parte das ações da Petrobras. Agora, esta crise, o desabastecimento, o governo totalmente falido, desacreditado, sem credibilidade, que aliás um governo que nem deveria ter iniciado, ela leva o país a uma situação dramática. Então qual é a solução para o nosso país? Alguns setores à extrema-direita aventam parlamentarismo, semipresidencialismo, intervenção militar, vamos suspender a eleição. A solução para o Brasil não é nenhuma dessas coisas. A solução para o Brasil é exatamente corrigir o grande erro que foi romper com a democracia brasileira. A causa principal da crise que nós estamos vivendo hoje, a crise de desabastecimento, desemprego, paralisia na economia, foi exatamente a ruptura com a democracia. Então o Brasil, para retomar um caminho de desenvolvimento, ele precisa e deve ampliar a democracia no nosso país. Nós precisamos voltar a ter eleições livres e democráticas, e eleições livres e democráticas, efetivamente, elas incluem obrigatoriamente, na minha avaliação, a candidatura do presidente Lula. Fazer uma eleição deixando Lula fora da eleição será aprofundar a crise política e econômica do nosso país. E vejam o conjunto de erros que estão em curso nesta crise institucional. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se nega a pautar as ações declaratórias de constitucionalidade que, se julgadas, ao que tudo indica, garantirão a liberdade do presidente Lula e garantirão a retomada na Constituição brasileira desta visão de que o trânsito em julgado deve ser completo para prender alguém. Esta anomalia que o Brasil está vivendo hoje, que foi muito incentivada por este processo de denuncismos que nós estamos vivendo no Brasil, que não tem nada a ver com combater a corrupção,
de forma séria e dentro da lei, que é o que nós queremos. Agora, está se utilizando o combate à corrupção, o discurso em torno da Lava Jato, para gerar uma situação de exceção no país. Então vejam, a presidente do Supremo não pode se negar a pautar uma questão como essa. Ela tem obrigação de garantir aos brasileiros que nós saibamos qual é a opinião do Supremo Tribunal Federal sobre estas duas ações declaratórias de constitucionalidade. Eu vou dizer com todas as letras, a ministra Carmen Lúcia está se comportando como uma apoiadora do golpe. A ministra Carmen Lúcia está tomando lado na disputa política brasileira e com isso se agrava a crise do nosso país. Então, a crise da Petrobras, a crise desta liberação de preços e a crise do desabastecimento são uma espécie de síntese daquilo que foi um dos motivos centrais do golpe. O Brasil abrir mão da soberania nacional, abrir mão de um projeto de nação e colocar o nosso país numa condição cada vez mais subalterna. Novas eleições democráticas e livres é que nos garantirão virar esta página. Este é o meu recado do Política em Pauta desta semana.